Fala pessoal que está sempre de olho nas notícias do agro, direto aqui de Rio Verde, começando mais um episódio do nosso podcast Agro 2. E aí, tá gostando dos nossos bate-papos aqui, dos nossos assuntos? Até te convido, sugira aí alguns assuntos que você quer ver aí no nosso podcast direto aqui de Rio Verde. Deixa eu te perguntar, você já é inscrito no nosso canal? Se não é inscrito, já se inscreve aí no nosso canal do YouTube, já ativa o sininho de notificação. Toda vez que tiver um episódio novo, você vai receber essa notificação e vai poder acompanhar aí em primeira mão o nosso episódio do nosso podcast Agro 2. Olha, o nosso assunto de hoje é um assunto técnico, mas é bacana também, viu? Já ouviu falar de pulverização inteligente? Posso falar também em pulverização sustentável, ecológica? Não, se você não ouviu falar, a gente vai te explicar o porquê que existe esse termo e como é que funciona esse serviço. Tá curioso para saber quem é o nosso entrevistado? Olha, antes tem a vinheta, roda aí. Mais um episódio do nosso podcast Agro 2, direto aqui de Rio Verde, sudoeste de Goiás. Obrigado pela sua companhia sempre com a gente, você que está sempre ligado aqui nas redes, né? Você já é inscrito no nosso canal? Se inscreve aí no nosso canal no YouTube, já segue a gente no Instagram, @portalagro2, no Facebook, no TikTok também. Se você está com pressa, está naquela correria do dia a dia, está querendo acompanhar uma entrevista mais rápida, tem o nosso canal de cortes também no YouTube, está aparecendo para você aí. Bora começar o nosso assunto aqui do podcast Agro 2 de hoje. Nosso assunto é sobre pulverização. E o meu entrevistado, ele é especialista, sabe por quê? A gente vai falar de pulverização inteligente, sustentável. Estou recebendo aqui, uma grande satisfação receber o engenheiro agrônomo Wesley Moraes. Isso aí. Para os próximos, Ed, é isso? Isso mesmo. Os mais íntimos, Edinho. Isso. É desse jeito? É desse jeito aí. Cara, obrigado por participar comigo aqui, viu? Prazerzão, viu, Thiago? Prazer é meu. Obrigado pelo convite mais uma vez. Veio de Jataí. Você é nascido em Jataí? Sou de Jataí. Jataí para o mundo. Opa, já rodamos um pouquinho. Já rodou um pouco. A gente vai conversar um pouco aí sobre as histórias do Wesley. Posso chamar Ed mesmo? Pode chamar. Ed? Então vamos lá, Ed. Vamos lá, vamos falar. Quando a gente pensa em pulverização, a gente sempre vem aquela imagem, né, da máquina soltando ali os defensivos, né? Mas hoje existem várias técnicas, inclusive aqui no nosso podcast a gente já falou de pulverização aérea e hoje a gente vai falar de pulverização terrestre. Por que pulverização inteligente? Então, na realidade, assim, a gente quer que o produtor ele seja cada vez mais eficiente na sua pulverização, na sua aplicação, no seu defensivo. Por quê? Bom, hoje a gente sabe que em torno de 50% do custo de uma lavoura, ou mais do que isso, é defensivo, é o agroquímico. Então, de alguma forma, ele vai passar por dentro do pulverizador. Então, o que a gente percebeu? Por mais que o produtor ele tenha uma máquina boa, de alta tecnologia, tem hora que ele não consegue ser eficiente na sua aplicação. Por vários motivos, N motivos. Às vezes a máquina está mal calibrada, o bico não é adequado, o aditivo que ele está utilizando não é um aditivo que emulsifica bem a calda. Então, consequentemente, ele tem perdas. E outra questão muito interessante é que a gente vem com uma proposta um pouco diferente, que é trabalhar a questão da baixa vazão. Consequentemente, diminuindo a vazão, você tem uma maior autonomia da máquina. Isso, com certeza, o custo do produtor vai diminuir bastante em hora-máquina, em manutenção, em diesel e na economia de água. Porque hoje a gente sabe que a questão do sustentável, a gente precisa ser eficiente com a maior economia possível. Então, a questão da economia de água, até a gente lançou um selo, que é do agricultor sustentável, que ele é o produtor que adota as nossas medidas, ele, consequentemente, consegue economizar mais água, e a gente sabe que, para essa era globalizada, é um assunto muito interessante, né? Pois é, e hoje vocês implantam isso em várias fazendas aqui da região. Como é que o produtor tem comprado bem essa ideia? Então, a gente está atuando no sudoeste goiano, né, em outras regiões também, para
para iniciar um pouco aqui a conversa, o Grupo Sou Fértil, do qual eu faço parte, ele é do Rio Grande do Sul, Caxias do Sul, e ele já é uma multinacional, né? Então ele atua no Paraguai, na Bolívia e no Brasil. Uhum. E sempre nessa linha de pulverização e também de fertilizante foliar. Só que a parte de pulverização é a parte para nós que é a abertura, né? Então, assim, é onde a gente consegue entrar com o produtor, mostrar para ele como é interessante o nosso trabalho e assim sucessivamente a gente vai conseguindo colocar os outros projetos. Dentro desses projetos tem a PDA. A PDA é a pulverização direcionada ao alvo. Ou seja, tudo que a gente faz, todo o planejamento que a gente faz para o produtor é para que ele tenha eficiência na sua aplicação. Em Jataí, a gente já tem vários produtores que aderiram ao nosso projeto e tem, graças a Deus, assim, sido muito interessante a aceitação. Tanto é que quando a gente começa, né, a fazer um projeto como esse, a gente sempre bate muita porteira, né? Uhum. E graças a Deus hoje a nossa porteira está sendo batida. Ou seja, o cliente está indo até nós, vendo os outros produtores que estão fazendo o nosso projeto, que entrou no nosso projeto, e também procurando saber como é que funciona. Uhum. Né? Então, assim, a aceitação está sendo muito boa. Tá, vamos lá, vamos falar na prática, então. Você falou em economia de custo, né? Que interessa demais o produtor quando ele vai travar ali os custos e tudo mais. Hoje a economia dele, implantando esse tipo de serviço na fazenda, pode chegar a quanto? Hoje pode chegar em torno de 28% a 30%. Uhum. O que é na realidade o nosso projeto? Nosso projeto ele vai até o produtor, faz uma entrevista com ele, vê quais são as suas reais necessidades. Porque, assim, tem muito produtor que ele acha que ele está sendo muito eficiente. Mas quando a gente vai para o campo, coloca papel sensível, mostra para ele o quanto realmente está chegando no terço superior, terço médio e inferior da planta, na lavoura, a gente consegue mostrar para ele que a eficiência dele talvez não seja tão alta quanto ele está pensando. Então, assim, numa conta básica, hoje os custos dos produtos estão muito altos. Uhum. Mas se a gente conseguir uma eficiência de 10%, mínima, 10% para um produtor, num todo, nós estamos falando aí em torno de 2 sacos por hectare. Entendeu? Então, assim, além disso, dessa economia com a aplicação se você pegar o preço que está hoje, a soja, por exemplo, 2 sacos por hectare, é uma economia... Vai dar em torno aí, vamos pôr R$150, lógico, chegou a 190, mas vai dar de 300 e poucos reais. Por hectare. Se o cara planta 100 hectares... Isso. Eu sou ruim de matemática, gente, mas se ele planta 100 hectares, você coloca 100 vezes 300 aí... Vai dar o quê? 300 mil reais? Vai dar 30 mil reais. 30 mil reais. Eu falei que eu sou ruim de matemática. Mas é isso. Mas se o cara planta 1.000 hectares, aí é 300 mil reais. É isso mesmo. Rapaz, é uma economia grande, né? É uma economia grande. Então, assim, quando a gente chega ao produtor com essa ideia, com esse projeto, a primeira coisa é falar que aditivo é tudo igual. Uhum. Né? Então a gente até costuma brincar. A gente faz o aditivo é um termo que vocês usam para ser o defensivo ou é porque tem que misturar com o defensivo? É um produto que a gente adiciona na cauda, é como se fosse um aditivo de combustível. Quando você adiciona um aditivo no combustível, você ganha mais potência, tem que o carro seja mais eficiente, tem economia, enfim. É isso que a gente faz. A gente tem um produto, um aditivo, que a gente coloca dentro da cauda e faz com que ele seja mais eficiente. Não só aditivo, também tem as pontas de pulverização, que são os bicos. Né? Então, hoje a gente tem uma ponta de pulverização, na verdade são 3 pontas diferentes, que são patenteadas em mais de 20 países, e que tem um coeficiente de variação, ou seja, quando você mede a variação no pulverizador, ele é menor que 5%. Isso faz com que ele também tenha uma eficiência maior na sua aplicação. Então, quando o produtor contrata esse serviço, ele tem que mudar ali os bicos do pulverizador, tem que implantar esses aditivos. Isso. Tudo é feito aí com planejamento detalhado, para o produtor ver isso na ponta da caneta também. Isso mesmo. Então, assim, é feito a primeira conversa, né? Ver qual que é a real necessidade dele. E aí a gente consegue dimensionar uma melhor ponta de pulverização para a área dele, porque cada região é região,
cada solo tem declividade, não tem declividade, ele consegue andar mais, andar menos, ou seja, o pulverizador pode andar aí de 3 por hora a 30 por hora. Então, cada produtor tem uma ponta específica, então a gente consegue dimensionar melhor essa ponta, o bico para ele, e consegue também dimensionar um aditivo que seja melhor para ele, porque dentro do nosso portfólio a gente tem 3 tipos de aditivo diferentes, de alta, baixa e média tecnologia. Então, assim, cada produtor também se adequa a essa tecnologia. Então, assim, não é uma coisa que é um bolo, uma receita de bolo, que está ali, faz desse jeito, funciona. Uhum. Não, cada produtor a gente trabalha de uma forma diferente para que ele tenha eficiência dentro da aplicação. Demora geralmente quanto tempo para esse planejamento ser feito? Então, geralmente a gente usa em torno aí de uma semana para tentar entender toda a lógica e funcionalidade da fazenda. Então, em torno de uma semana a gente consegue adequar toda a parte de pulverização dele para a real necessidade dele. Entendi. Bacana, rapaz. É sempre bom. A gente está falando aqui de vários assuntos relacionados ao campo e eu sempre uso um termo assim, no campo tempo é dinheiro. Né? E o produtor rural, ele está cada vez mais atento à tecnologia, justamente para que proporcione ali para a fazenda, para a propriedade, mais renda. Né? E quando a gente pensa nesse tipo de coisa, o modelo convencional é o modelo que todo mundo utiliza. Plantou a soja, tem que tomar cuidado com a praga, então tem que colocar os defensivos. Né? Mas cada detalhe, às vezes, chama atenção porque são tantos detalhes que o produtor pode economizar e tantas novas tecnologias chegando, né? Com certeza. Então, assim, a pulverização hoje, como a gente disse no começo, mais de 50% é pulverização. Então, assim... Mais de 50% do custo? Do custo da lavoura. Então, pode chegar até 60%. Então, a gente já fez alguns cálculos junto aos nossos produtores, nossos parceiros, e a gente tem produtor que já chegou a mais de 60%. O que isso acarreta? Não é só o custo, também a mão de obra. Então, assim, a mão de obra ela é muito desgastante, tanto para o operador quanto para a máquina. Então, quando a gente consegue ser mais eficiente numa aplicação, um exemplo, o produtor ele faz um planejamento. Então, eu vou fazer 2 aplicações, uma em pré-emergente e outra em pós-emergente. E vou fazer mais 3 aplicações de fungicida. Se ele consegue ficar dentro dessa sua programação, ótimo, excelente. Mas nem sempre ele consegue. A maioria das vezes, por que ele não consegue? Porque não consegue ser eficiente numa dessas aplicações e acaba sobrando alguma coisa. O que é sobrar alguma coisa? Sobrar um inseto praga, é sobrar uma erva daninha. Então, ele vai ter que fazer uma reentrada, porque não foi eficiente na sua primeira aplicação. Quando ele vai para a segunda, já é um custo a mais. Então, se não estava planejado aquele custo, por exemplo, para um inseticida, você acaba tendo um custo a mais. E esse custo a mais nem sempre é só dinheiro. Sim. Por quê? Porque o produtor pode não ter o produto no mercado, e esse ano foi um ano muito difícil para isso, principalmente para glifosato e alguns inseticidas. Então, assim, quando sobra a erva daninha e ele precisa de um glifosato e não estava no planejamento dele, ele pode pagar um custo aí, algo em torno de mais que 30% do que ele comprou no início da lavoura. Então, assim, isso já acarreta um custo maior também. Então, quando a gente consegue ser mais eficiente na aplicação do defensivo, e eliminar a praga, eliminar a erva daninha, ou outras coisas, por exemplo, ter eficiência com o fungicida, a gente consegue ter uma economia já daí. Aí, assim, outra coisa que a gente trouxe para Jataí, para a região aqui, é que, por mais que você consiga fazer uma boa aplicação, com 100 litros por hectare, que é a média, mais ou menos, da região, ou seja, você vai aplicar em 100 metros em 10 mil metros quadrados, uma área de 100 por 100, você vai aplicar 100 litros de água junto com o defensivo. A gente tem conseguido diminuir esse volume aplicado e ter mais eficiência ainda. Então, consequentemente, você para menos o pulverizador. Então, você tem aquela dinâmica ali de reabastecer mais rápido,
porque você está mais no campo, realmente aplicando, trabalhando, do que parado. Então, aquele operador que levanta ali 3 da manhã, que é um horário que todo aplicador, até um abraço para todo mundo aí que está assistindo. O cara tem que madrugar, né? O cara que rala. Então, assim, é o cara que levanta 3 da manhã, aplica até 10 da manhã, começa 4 da tarde e vai até meia-noite. E tem dia que vai à noite, vai à noite adentro. Então, assim, quando você consegue fazer com que esse produtor seja mais eficiente nas suas aplicações, consequentemente você tem uma redução do seu custo. E falando sobre a questão da vazão, do volume aplicado, se você aplica 100 ou você aplica 50, consequentemente você diminui o número de abastecido do seu pulverizador. Se você está com ele mais trabalhando, você tem uma economia de combustível. Então, assim, quando a gente chega para o produtor e apresenta tudo isso, primeiro há aquele susto. Peraí, eu estou sendo eficiente ou não estou sendo eficiente? Estou tendo economia ou a minha economia que eu acho que eu estou tendo realmente não está sendo eficiente? Então, assim, é uma série de coisas que a gente traz ao produtor, mostra para ele, por exemplo, não só a questão do aditivo e da ponta, do bico. Também tem um sensor que pode não estar funcionando bem, pode estar uma máquina que está mal calibrada, que ela não está sendo eficiente. Então, assim, quando a gente traz isso para o produtor e mostra para ele que a gente consegue fazer com que ele tenha mais eficiente e ser mais eficiente com custo menor, o nosso trabalho está sendo pago ali. Entendeu? Tá, mas o seu produto pode ser um pouco mais caro do que o no mercado. Tá, mas e a economia que a gente está trazendo para você? É maior? A gente até costuma brincar assim, ó. Cara, você não usa um celular A ou B nem sempre porque você quer ele por status. Às vezes você quer ele porque ele é mais eficiente. Então, assim, por que o cara compra hoje um top de mercado para ter ele só ali, é bonito e tal? Não, ele é mais eficiente, ele não trava, ele consegue... Tem aplicativos melhores. Então, isso é a mesma coisa na máquina. O produtor, ele não vai numa concessionária hoje. Teve aqui a Tecnoshow, né, comigo, por sinal um baita evento, que ficou parado 2 anos, pena, né, mas tinha máquina de 5 milhões de reais. O cara não vai lá comprar uma máquina de 5 milhões de reais, pôr no campo e ela não conseguir ser eficiente para ele. Nós já presenciamos produtores assim, produtores que queriam devolver a máquina porque ele não conseguia fazer com que a cauda que estava dentro do tanque saísse nos bicos. Porque o aditivo que ele estava usando não conseguia emulsificar a cauda, que era homogeneizar a cauda para sair nos bicos. Então, assim, tem coisas absurdas. Outra coisa muito interessante, isso é uma parte mais técnica ainda. Produtor com pH baixo, muito baixo ou muito alto. Um exemplo, isso é bem técnico, mas vou explicar, tentar ser mais claro. Quando o produtor vai fazer um fungicida, ele precisa de um pH um pouco mais alto, acima de 5,5 a neutro. Quando você fala pH da água? O pH da cauda. Da cauda. De toda aquela solução. Então, tem água, tem aditivo, tem produto. Isso tudo vocês conseguem medir Isso, antes de colocar na cauda? Antes de colocar na cauda. A gente faz uma simulação de cauda e mostra para o produtor, seu pH está em X, então a gente precisa elevar ou diminuir o pH para ter mais eficiência. Quando você trabalha com fungicida, você precisa de um pH um pouco mais alto. E muitas vezes, inúmeras vezes, a gente chega no campo, o cara está trabalhando com um produto top de mercado. Existe vários hoje, mas produtos excelentes com pH muito baixo. Consequentemente, no final do ciclo da lavoura, vamos falar de soja, está infestado de fungo. Aí entra traquinose, mancha-alva, enfim, infinidade de fungo. Mas peraí, o produto que eu usei não é tão bom assim. Não é que talvez ele não é bom. O problema é que ele pode ter sido aplicado com pH baixo.
E aí ele não conseguiu ter eficiência. A mesma coisa é para inseticida. O inseticida, o inseto para absorver o produto e, consequentemente, matar ele, vamos assim dizer, ele precisa de um pH um pouco mais alto. E, geralmente, a gente vai para o campo e tá com o pH baixo. Aí o cara faz a aplicação, acha que foi eficiente e sobrou inseto, sobrou lagarto. Vamos falar da falsa medideira, que é uma das que mais está no campo hoje. Uma das, né? Então, assim, quando ela sobra e reinfesta, a infestação aumenta novamente, ele vai ter que fazer uma reentrada. E essa reentrada não estava programada. Então, assim, quando não está programada, o custo aumenta. Então, aquele custo que era 50%, juntou... Sobe pra caramba. Sobe pra caramba. Então, assim, a gente tenta mostrar para o produtor que ele pode ser o mais eficiente possível, evitar essas reentradas, essas questões que são questões pequenas, mas que podem dar uma eficiência muito grande para ele no campo e ele pode, consequentemente, ter economia. Então, o trabalho é mais ou menos por aí. Rapaz, eu fico pensando o seguinte, é um planejamento detalhado, planilha atrás de planilha para se chegar nesses resultados, né? Na realidade, assim, é um estudo de caso, né? Quase que sentar com o produtor... Uma investigação. E fazer uma investigação, de ver realmente o que ele está necessitando e como a gente pode adequar o projeto para ele. Exemplo, tem um cliente nosso que a gente chegou na fazenda dele e ele falou para mim, a gente vai dimensionar aqui o bico para uma velocidade de 20 km por hora, a máxima, e 10 km por hora, a mínima. E aí a gente foi para o campo fazer o padrão fazenda, que é o começo do projeto. É ver como que ele está sendo eficiente. Vamos colocar um papel sensível, medindo velocidade da máquina, velocidade do vento, enfim. Uma série de coisas. E descobrimos que o operador estava trabalhando a 30 km por hora. Então, assim, um bico que era dimensionado para 20 km por hora estava andando a 30 por hora e não estava chegando gota no bacheiro para baixo. Então, chegava na parte superior da planta, mas não chegava no dossel médio e inferior. Com isso, se você está aplicando um inseticida, a lagarta está sempre do meio para baixo. Se você não consegue atingir ela ali, já era. Não adianta, né? Ela vai sobrar. Ou seja, ela vai reinfestar, ou ela vai continuar ali no campo. Então, assim, a gente hoje, até há umas semanas atrás, a gente fez uma aplicação num cliente nosso com um produto que não é líder de mercado e a gente conseguiu uma eficiência muito boa para lagarto cartucho, nesse caso falando do milho. A gente conseguiu uma eficiência muito boa porque a gente conseguiu atingir o alvo. Então, levando todas essas questões em consideração, bico, pH de calda, emulsificação, produto antideriva, anti-espuma, enfim, tudo aquilo, a gente conseguiu fazer com que tudo desse certo e com um produto que não é líder de mercado, ser eficiente. Então, assim, consequentemente, isso também é uma economia. Porque um produto que é líder de mercado hoje, ele é muito caro. Ele é muito eficiente, mas é muito caro. E, ao contrário, a gente já viu também, falando do produto muito caro, aplicado com pH baixo ou com pH que não é adequado, a ponta que não é adequado, o aditivo que não entrega realmente, não deixa, que faça com que a gota chegue até o bacheiro da planta, o produto não seja eficiente. Então, tudo isso gera uma economia ou uma perca para o produtor. Então, assim, quando a gente fala de pulverização, poxa, é bonito falar de pulverização aérea. Também a gente faz, de vez em quando, também alguns testes com o nosso aditivo de pulverização aérea. Cara, a eficiência é muito boa. Muito boa. Então, assim, a gente consegue, junto com o piloto, encontrar uma melhor forma dele aplicar o defensivo e conseguir também ter eficiência. Então, não só na terrestre como na aérea, o nosso trabalho ele é bem específico em pulverização. O produtor chega, planta a sua lavoura, planta perfeito, tem uma plantadeira a vácuo,
que planta parecendo que estava colocando na mão, o trem fica perfeito, nasce perfeito, germinação perfeita, tudo. Na primeira aplicação sobra amargoso, que é hoje um dos problemas aqui na nossa região. Ali você já tem uma perca. Porque ou você vai ter que entrar com gente para fazer a capina daquilo, ou você vai ter que entrar com um produto superior, que tenha uma eficiência melhor. Isso já gera um custo a mais. Enfim, falando de custo, quando a gente consegue ser mais eficiente na nossa aplicação, a gente consequentemente diminui o seu custo. Se diminuir o custo em 10%, a gente está falando em 2 sacos por hectare, com a conta que a gente fez aqui meio por alto. Mas vamos falar de um produto específico, o glifosato. Ele custa hoje no mercado algo em torno de R$ 98, R$ 100. Um produto que já custou R$ 7 há 4, 5 anos atrás. Aconteceu um monte de coisa no mundo, pandemia, fábrica nos Estados Unidos que dólar alto, fogo, dólar e pau. Tudo isso fez com que aumentasse muito o custo desse defensivo. Quando você tem uma eficiência a mais de 10%, isso também te gera economia, né? Porque você está usando um produto caro, tipo 2, 3 litros por hectare, mas se você tem uma eficiência menor, não consegue ser tão eficiente na sua aplicação, isso te gera um custo. Então, tudo isso é a tal da pulverização sustentável. A gente conseguir aliar tudo isso e fazer com que o produtor seja eficiente. Ele tendo eficiente, consequentemente, ele tem economia e consegue ser sustentável. Vocês viram aí que o cara domina esse assunto aí. Eu não tenho fazenda não, mas se eu fosse fazendeiro, você já tinha me convencido aí que seria a melhor maneira aí para eu ter economia. Porque hoje o povo pensa, cara, se é mais eficiente e ainda gera economia, então tá contratado, hein? Que isso, na hora, eu já assino. Vamos lá, Ed, ó, entrando nesse assunto, eu vi que você domina demais essa área. É agrônomo há quanto tempo já? Já são 13 anos de formado, né? Formado pela Universidade Federal de Goiás, no campus aqui de Jataí. Formou em Jataí. Formei em Jataí. Hoje, o FJ, né? Universidade Federal de Jataí. E estamos aí, rapaz, já há muitos anos lá trabalhando nessa área aí. O bacana também é que sua trajetória aí, você começou em Jataí, eu conheço um pouco da sua trajetória, percorreu o Brasil aí, você foi parar até no Amapá. Como é que foi essa aventura de chegar lá no Amapá, que a gente imagina não é uma região tradicionalmente falando de agricultura, né? Chegou ali para desbravar as terras também? Na realidade, a gente chegou junto com os primeiros agricultores que foram para lá, né? Assim, efetivamente, no ano de 2014. Na realidade, eles chegaram um pouco antes, em 2013, abriram as primeiras áreas. Lógico, o Amapá tem uma história desde 92, só que aí esse projeto não deu muito certo e aí em 2013 retornou. Então, assim, o início para ir para o Amapá foi meio conturbado, né? Foi uma fase onde a gente estava desempregado, com bastante experiência, mas no mercado muito saturado. E aí eu decidi ir para Paragominas na época. E de Paragominas me surgiu uma proposta. Paragominas é Tocantins. No Pará. É divisa com Tocantins? É próximo assim, ali, né? Maranhão, Tocantins, é meio ali o tal do Matopiba, ali, que eles falam. Né? Então, assim, aí eu fui para Paragominas, recebi uma proposta para ir para o Amapá. E engraçado, né, que, falando um pouco assim, o pessoal do Sudeste fala muito sobre a questão dos índios, né? Mas você mora onde? Lá em Goiás, lá tem muito índio, né? Não é bem assim, a gente aqui tem a gente é civilizado, né? Então, assim, quando me fizeram a proposta para ir para o Amapá, eu peguei e falei pro meu contratante na época, eu falei, rapaz, mas lá não só tem mato, né? Aí ele falou, não, lá tem uma faixa de cerrado, assim, o Amapá é uma região, é uma ilha, né? Eu costumo dizer para todo mundo que o Amapá é uma ilha, apesar de ser grudado no Brasil, no continente, mas é uma ilha. Por quê? Você tem o rio Amazonas passando, com uma diversidade enorme, quilômetros e quilômetros de água. Você tem o mar de um lado, a Guiana Francesa do outro, então já é outro país, e a mata, a floresta amazônica do Pará ali, e é intransponível, não tem estrada.
Então, tudo que chega no Amapá ou é via barco ou é via avião. Então, não tem estrada. É um estado que ele é isolado, vamos assim dizer, porque não tem estradas. Mas isso também trouxe para o Amapá um estado que tem uma diversidade muito boa nessa questão de produção. Tanto de soja, quanto de milho, de cereais, quanto também de outros produtos, né? Por exemplo, é o maior produtor de castanha do Pará, apesar que o Pará leva a fama, mas o maior produtor é o Amapá. Enfim, uma série de coisas, né? E lá a gente ficou por 7 anos, 8 anos na realidade. Lá é uma safra só? Lá é uma safra só. Só que o Amapá passou por uma série de coisas, né? Que é um outro podcast. Daria, né? Daria outro podcast falar do Amapá, porque o Amapá é um estado que não tem título. As terras ainda são da União. Então, consequentemente, hoje um produtor, para abrir uma lavoura, abrir uma área para plantar lavoura, ele precisa de uma licença de supressão para tirar a vegetação nativa e implantar o projeto de cereais, por exemplo, né? E o produtor, para fazer isso, ele precisa ter o título da terra. E os produtores amapaenses não têm esse título. Então, assim, uma produção que já foi de 20, 25 mil hectares, esse ano vai se resumir a 3 mil hectares. Então, aqui, como eu disse, vai dar outro podcast, porque é um negócio muito absurdo, a gente não consegue entender. Então, assim, hoje as nossas raízes ainda estão lá um pouco, porque a gente espera que um dia o Amapá realmente seja um estado também produtor quanto os outros estados da federação. E o clima lá é propício, é bom? O clima é excelente, assim, é um solo muito pobre, né? Só que chove muito, né? Então, assim, tem regiões que chove 4 mil milímetros ao ano. Rapaz. Então, se a gente conseguir adequar a produção a essa dinâmica de pluviosidade, de chuva, a gente tem uma lavoura muito boa e é uma safra só. Por quê? Ainda não tem variedades resistentes à chuva, não tem híbridos que também são resistentes, no caso do milho, enfim, está começando, é o início. É como se fosse essa região nossa aqui há 30 anos atrás. Então, assim, a gente vê muito disso, né? Quando a gente rodava aí há 30 anos atrás, quer dizer, eu não rodava ainda. Rapaz! A gente via tudo o que está acontecendo no Amapá hoje, o começo de tudo. O interessante é que o começo de tudo no Amapá hoje é com alta tecnologia. Então, a vantagem que tem há 30 anos, né? Então, assim, há 30 anos era muito complicado. E hoje não. Hoje os estados que estão começando a questão do plantio, a abertura de área, enfim, tem muita tecnologia envolvida. Então, consequentemente, a gente consegue ser mais dinâmico e ter mais ênfase, né? E aí, eu te faço uma pergunta. Se fosse para escolher, ficava lá, Amapá ou Goiás? Se voltou para Goiás é porque é sua terra, você gosta, né? Não, Goiás é mais. É mais, né? Então, assim, o Goiás, sobre a questão da agricultura, e quando eu vi o projeto da pulverização implantado na minha mente, lógico, em Goiás, né, nessa região nossa aqui, Jataí, Rio Verde, Mineiros, eu vi que ia dar muito certo. Porque eu consegui enxergar que o nosso projeto, da nossa empresa, conseguia ter eficiência aqui, né? Então, consequentemente, quando a gente trouxe isso, era mostrando que não vou conseguir ser só mais um, vou conseguir realmente ser um diferencial. E a gente tem conseguido isso. Graças a Deus, a gente tem trabalhado de uma forma muito interessante com que os produtores hoje já estão vindo até nós, tentar entender o nosso projeto, como é que funciona e, de alguma forma, comprando essa ideia. Isso é importante e eu acredito também que é um estudo que não para, né? A gente já falou em vários outros episódios aqui que a informação, ela vale dinheiro, com certeza, né? O conhecimento vale dinheiro e eu acredito que para você ter êxito aí em cada fazenda é preciso fazer estudos, analisar qual é o melhor aditivo, é um planejamento que não para, né? Não, o planejamento não para. E assim, de um ano para o outro muda muita coisa, né? Principalmente questão de chuva, né? Então, assim, e outras, cada região é região. Se você trabalhar na região de Jataí, Rio Verde,
é uma região muito semelhante. Mas se você desce para Doverlândia, Baliza, que é uma região próxima, só que tem uma dinâmica muito diferente. Uhum. Então, assim, são regiões que têm questão da inversão térmica muito presente. Então, a gente tem que lidar muito com isso. O que é inversão térmica? É quando, ao invés do produto descer, ele faz a subir, porque aquece, ou seja, o solo está frio e o ar está quente. Então, consequentemente, o produto tende a subir. Então, assim, cada região é uma região diferente, cada produtor é um produtor diferente. A gente consegue, hoje, ser muito eficiente com produtores ditos pequenos, que tem um pulverizador de arrasto, e a gente consegue ser muito eficiente também com um produtor que tem um equipamento de 5 milhões de reais. Então, assim, estudar caso a caso, mostrar o que a gente pode agregar para cada produtor e tentar ser o mais sustentável possível, que a gente pesa muito por essa bandeira. Hoje em dia, algumas empresas preferem comprar produtos que usam algum tipo de tecnologia de sustentabilidade, né? Com certeza, com certeza. E é tudo que a gente espera, né? Que a gente consiga ser eficiente e sustentável ao mesmo tempo. É isso aí. Rapaz, bacana demais aqui a nossa conversa. Acredito que o pessoal que é do campo entendeu esse recado e vai passar a ficar mais curioso aí dessa tecnologia, né? Se é uma tecnologia que traz sustentabilidade, traz retorno em relação à economia, o produtor vai ficar ligado, né? Com certeza. E a gente está aí nas redes sociais também, né? Vamos lá, vamos falar qual que é a rede social? Porque, na realidade, eu tenho o meu próprio Instagram, né? Que é ed_Wedsley. Tinha que ser Edinho, rapaz. Tem que ser, rapaz. Tem que mudar isso aí. Mas, assim, e tem o site, né? Do www.soufertil.com.br, que é onde o produtor consegue ver aonde nós estamos, em quais estados nós estamos, que nós não estamos só em Jataí e Rio Verde, nós estamos em outros estados também da federação, e aquele produtor que tiver interesse pode entrar em contato com nós, que a gente vai até a fazenda, até o escritório e ver direitinho quais são realmente as suas necessidades, e a gente tenta adequar o projeto a eles. Uma perguntinha aí, você já segue a gente no Instagram? Com certeza. Já segue o Portal Agro2. Com certeza. Então, se você já faz como o Edinho aqui, o Ed, Wesley, né? Mas para os próximos aqui é Ed. Se você já faz como ele, ou não faz, segue a gente no Instagram aí, né? Se inscreva também no nosso canal no YouTube. Posso olhar para essa câmera aqui? Falar direcionado para você, então. Acessa aí o nosso canal no YouTube, né? Você que está acompanhando pelo portal, vai lá no nosso canal, se inscreva no nosso canal também, né? Porque é importante demais. Toda segunda e toda quarta-feira a gente está trazendo episódios inéditos, trazendo assuntos importantes sobre a agricultura, a pecuária, sobre o agronegócio de uma maneira geral. O Ed aqui, vamos mudar um pouco o rumo da prosa, o cara é daqueles flamenguistas fanáticos, não? Parou? Nem tanto. Já foi mais. Já foi mais. O time ganhou tudo também, né? Chega, né? Cara, chega. Aí fica ruim pra nós, né? Mas eu acho que a gente tudo tem fase na vida, né? A gente já foi bem fanático, mas hoje a gente vê que os caras ganham mais dinheiro do que a gente ainda tá chorando. E a gente fica brigando, né? Que isso, né? Então, assim, mas é bacana. Nós, como bom flamenguista, como bom corintiano, a gente tem que gostar do futebol e estar sempre envolvido aí, mas de vez em quando isso fica um pouco de lado e a gente tenta focar mais no nosso profissional, no pessoal. Bacana. E aí, tem projetos futuros vindo aí também? Porque você me falou aqui rapidamente, só para a gente encerrar a prosa aqui, mas que tá bem atarefado, né? Tá dando consultoria, tá com a empresa também. Você tem uma empresa no Amapá também? Ainda tenho a agropecuária no Amapá, né? Uma casa agropecuária no Amapá. Presto consultoria para a Embrapa do Amapá também. E a Embrapa Cerrado, Goiás. E também presto consultoria para alguns produtores na região de Jataí e Canarana. Mas, enfim, cada dia mais a gente tenta diversificar o máximo possível também os nossos projetos, né? Que é, como se diz, se um tá patinando, o outro consegue nos alavancar.
Mas é isso aí, a gente não pode parar nunca, né, Thiago? Mas tá sobrando um tempinho para ficar em casa com a esposa, com a doutora Thaís? Sobra sim. Eu acho que quanto mais a gente diversifica, mais parece que a gente fica mais tranquilo também, né? Por mais que a cabeça de vez em quando dá uma pirada assim, mas é tranquilo, assim. A gente consegue... Hoje a gente consegue mais do que antes, né? O trabalho, conciliar o trabalho também à vida pessoal. Só uma curiosidade, quando o pessoal colhe a safrinha, a impressão que a gente tem, tem o vazio sanitário, e aí, para o serviço? Não, aí é que tem serviço, aí né? É hora de serviço, né? Na área de pulverização mesmo, é hora de limpar a máquina, é hora de calibrar a máquina, de verificar como é que está o sistema, enfim, de fazer o planejamento da próxima safra, fazer o planejamento de aplicação. Então, assim, não para nunca. Né? Para não, né? O agro não para nunca, é isso. Ainda mais agora com a questão dos pivôs, né? Tem muito pivô, tem produtor que faz 3 safras, então, assim, não para de jeito nenhum. Tá aí, então, gente. Conhecer um pouco do Ed, trazendo aí informações importantes sobre pulverização. Obrigado por participar comigo aqui, viu? Prazerzão, viu? Olha, e vamos divulgar esse conteúdo aí, né? Espalhe esse negócio no Amapá, no Pará, vamos parar, vamos no Tocantins. Assim. Onde você conhece gente aí? Vamos rodar o Agro 2 aí. O pessoal aí tem... eu tenho indicado bastante. Parabéns pelo projeto. Que seja também um projeto muito forte e que cada dia cresça mais. Obrigado, rapaz. Estamos chegando com tudo aqui nessa região, importante demais para o Brasil. Ed, obrigado, viu? Obrigado. E você, gostou do nosso episódio? Então acompanhe sempre a gente toda segunda e toda quarta-feira, episódio inédito do nosso podcast Agro 2 e direto de Goiânia toda terça-feira e toda quinta-feira com o Pedro e com a Lara. Muito obrigado pela sua companhia. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.